Olá meus amigos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do nosso canal, seja bem-vindo. Eu falei lá no meu Instagram que eu ia contar um pouquinho da minha história, da minha caminhada nessa área de marcenaria, de móveis planejados, para você saber, quem é esse careca doido aí que você está assistindo, que fala de marcenaria, de móveis planejados, de empreendedorismo. Não sai daí, porque nesse vídeo eu creio que você vai tirar muitas lições de empreendedorismo, de força de vontade, de luta, de busca de conhecimento, tá bom? Então, eu quero já deixar para você um recadinho. Se inscreva no canal, ative lá o sininho das notificações, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, beleza? Deixe seu like aí nesse vídeo e compartilhe com seus amigos, tá ok? Bom, comecei a trabalhar com 13 anos de idade porque eu via a dificuldade da minha mãe em pagar as contas de casa, o básico, aluguel, comida. Eu via a dificuldade dela, eu via ela muitas vezes catando moedinhas, num potinho que ela tinha em cima da geladeira, para eu poder pagar passagem para ir para a escola. E aquilo ali me incomodava muito, porque eu não gostava de ver ela naquela situação e eu via a preocupação dela em manter aquilo que era o básico. Então eu parti do princípio que eu tinha que ajudar ela. Eu falei, mãe, eu vou te ajudar, eu preciso te ajudar nisso. Eu vou arrumar um trabalho, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou ajudar. E na época aqui em Brasília, o governo abriu uma licitação para aquelas vans, eram lotações, então era um transporte público alternativo, o nome dele. E aí o meu tio, ele se inscreveu, ele tinha os requisitos, ganhou uma petição. E aí minha mãe pediu para ele para me colocar lá para trabalhar com ele, E ele falou, não, tudo bem, a gente coloca ele sim. Na época, eu sou magro, mas na época eu era mais ainda. E aí o pessoal até lá ficava malhando de mim, porque disse que eu não ia conseguir, porque a porta da van era muito pesada e eu não dava conta, aquela coisa toda. Mas a minha força de vontade era tanta, então aguentei, eu trabalhei junto com meu tio durante 7 anos, eu fiquei nessa. E eu trabalhava de cobrador, eu era aqueles doidinhos que ficava gritando itinerário, por onde passava, em cada parada que passava tinha que falar itinerário. Eu forcei muito, você força muito as cordas vocais, porque você grita o dia todinho. Apesar de que na época eu estudava meio período e trabalhava meio período. Trabalhava de tarde, saía do colégio, ia para lá, e de lá eu já almoçava, e aí eu ficava trabalhando até 6, 7 horas da noite. Como eu fiquei muitos anos trabalhando naquilo, forçou muito as minhas cordas vocais, e eu tive um calo na minha corda vocal. Era um trabalho muito estressante mesmo, e aí eu fui no médico, e o médico falou, olha, o seu problema é estresse, você está muito estressado, e além desse calo na sua voz, nas suas cordas vocais, então eu te aconselho a você arrumar outro trabalho. Sai desse trabalho, porque ele vai te fazer mal. Estresse não é brincadeira, então você vai fazer uma academia, vai fazer uma atividade física que é bom para o estresse, e vai cuidar das suas cordas vocais. E eu saí, fui para academia e fiquei um tempinho na academia, aquela coisa, depois eu saí. Aí passou um pouco, eu voltei, tinha que trabalhar porque tinha que ter dinheiro de novo. Vou ver que o meu tio precisou e ele foi, me arrumou de novo uma vaga, E aí eu fui trabalhar um pouco com ele. Depois que já tinha se estressado um pouco, já estava mais tranquilo, aí eu fui cuidar com a garganta, não podia esforçar. Aí teimei mais um pouquinho, fiquei trabalhando mais um tempo lá, mas depois não deu certo mesmo, eu tive que sair, e aí a dificuldade veio de novo. Passei um aperto assim com a minha mãe, a ponto da gente não ter direito de comer em casa. E a minha mãe, ela não trabalhava, Minha mãe, ela era manicure, ela não tinha mais como exercer há muitos anos, ela já tinha parado, porque ela tinha sinusite e o cheiro de esmalte, da acetona, fazia muito mal para ela, dava enxaquecas terríveis, ela teve que parar e não podia. E ela não ganhava praticamente nada, Na verdade, o que ela ganhava era uma pensão que o meu pai pagava, mas era muito pouco, assim. Acho que se você fosse olhar hoje, era, sei lá, uns 150 reais, acho que era até menos. Era muito pouco, não dava para nada. Como não tinha muita coisa em casa, eu, até erroneamente, eu acordava mais tarde para não tomar café, para deixar para minha mãe. Eu almoçava muito tarde, lá para as 2, 3 horas da tarde.
a gente comia tipo feijão com uma farinha lá e eu enchia o bucho pra inchar mesmo. E aí depois eu ia dormir, né, mais tarde. Quando eu ia dormir, tomava um pouco de café preto com biscoito de água e sal, que era o que tinha, não tinha mais nada. E aí nessa brincadeira eu falei, cara, eu preciso arrumar um emprego, preciso trabalhar e tudo. E aí eu fui, né, liguei pra um, liguei pra outro. Nessa procura, a minha mãe conversou com um primo meu, e ele trabalhava em uma madeireira. E aí ele falou, olha, eu consigo um trabalho pra ele, não na loja que eu estou, mas em outra loja. Fala pra ele vir aqui que eu vou conversar com ele, explicar qual que é o trabalho, né? E aí vamos ver se ele vai querer ou não. Eu falei, na hora, cheguei lá pra conversar com ele, tinha outra pessoa que era da família junto com ele. E os dois falaram pra mim, um falou, olha, eu arrumo um emprego pra você, Paulo. E essa outra pessoa falou pra mim, olha, eu arrumo um emprego pra você também. Aí eu falei, olha, eu agradeço vocês dois, mas eu vou pra onde eu possa crescer. Meu primo falou que lá, nessa madeireira, podia desenvolver, eu podia crescer. E aí eu peguei e fui, cheguei lá, vi que o serviço realmente era pesado. E eu falei, mas eu vou conseguir, vamos lá, eu não vou ficar parado, porque eu preciso do trabalho e vamos nessa, eu vou dar conta. E aí eu fui, no primeiro dia já que eu cheguei lá, começou eu e começou um outro rapaz. Então a gente ficou durante o dia, a gente já foi carregar vigotas, sabe, aquelas vigotas de telhado. E aí a gente foi, e ralando, e o rapaz que estava comigo, ele foi, trabalhou de manhã, meio-dia ele foi sair para almoçar e não voltou mais. Ele não quis trabalhar, não aguentou rojão. E eu falei, cara, eu vou conseguir chegar lá. E aí eu fui, comecei a trabalhar, eu vi que o serviço realmente era pesado. Chegou a primeira carreta de MDF. Ela não tinha empilhadeira, a gente descarregava na mão. E aí, olha, é chapa, pensa, uma chapa de 2,75 m por 1,85 m. A gente, um batia lá de cima e o outro pegava no braço e andava até o depósito. E a gente descarregava a carreta daquela. Eu cheguei nem na metade da carreta, os braços já não estavam aguentando. A mão já não fechava, não segurava aqui, que a chapa vinha aqui assim, ó, e escorregando tão pesado que a mão e os dedos iam abrindo. Então eu tinha que forçar a chapa aqui no meio da mão e ir rápido até lá no monte do MDF e largar lá, senão ele ia escorregando, a mão ia abrindo e a gente caía no meio do caminho lá. Eu fui para operar uma máquina de corte de MDF, né? Você botava a chapa em pé lá e ela cortava a chapa toda. E aí eu fiquei um tempo com um rapaz, e esse rapaz de repente ele ficou doente. Ele ligou, foi tipo assim, na segunda-feira, ele ligou e falou, olha, eu não vou mais. Daí ele pegou logo assim de cara, tipo, sei lá, uns 15 dias lá de cara. E essa máquina era como se fosse um cargo-chefe na empresa de venda. Assim, ele era operador, eu era o ajudante dele. E aí eu não tinha aprendido ainda a cortar, a operar a máquina, mas eu ficava olhando ele operar. Então eu ficava reparando, eu olhava, tentava ver o que ele estava olhando lá no papel, no guia de corte, o que ele fazia. Como ele ficou muito tempo, eu fui lá no encarregado na época e falei assim, olha, fulano, eu consigo cortar. Você me dá um voto de confiança para eu cortar na máquina? Porque uma máquina parada daquela lá há mais de 15 dias do mês ia dar um prejuízo enorme para a empresa, né? Ia deixar de lucrar demais. Então ele falou, você dá conta? Eu falei, dou conta. Me dá um corte aí que eu faço lá e você vê. Então beleza, aí foi, me deu um corte lá que era mais simples, né? Eu olhei, estudei o plano, fui devagarzinho, cortei, aí eu falei, ó, terminei. Aí ele foi lá, eu conferi, pegou a trena, mediu as peças certinho. Falei, deu uma deslizadinha uns 2 milímetros, mas está dentro do aceitável. Aí ele me deu um com mais chapas e com os cortes mais complicados. Falou, toma esse aqui agora. Aí eu fui. Ele falou, não precisa ter pressa, corta no seu tempo mas corta certinho para não desperdiçar material. Eu falei, tá bom. Fui, cortei devagarzinho, fui olhando, tá, tranquilo. E ele conferiu as pecinhas lá e falou, não, beleza, tá tudo certo. Aí já tinha um calhamaço desse tamanho aqui, ó, de encomenda, de corte. Ele pegou o calhamaço e falou assim, pronto, agora é todo teu. E esse rapaz que cortava, ele ficou pegando atestado assim, um atrás do outro. Ele pegava 30 dias, depois ele pegava 30, depois ele pegava e foi, sabe? Acabou que ele ficou 6 meses afastado da empresa, porque ele precisou se tratar. Mas nesse período eu fiquei esse tempo todo cuidando da máquina.
Então eu aprendi a cortar. Nesse período que eu fiquei cortando como responsável, né, pelo corte dessa máquina, e aí acabou que nesse tempo, como não me ensinava, eu aprendi na raça, né, e fui olhando, mas e consegui cortar e consegui operar a máquina e dominei a máquina. Aí nesse período eu cuidava da máquina, né? O que eu fazia? A gente soprava, ficava muito pó nela e ela tinha sensores, né? Então todo final de dia a gente tinha que soprar a máquina com o compressor, tinha que varrer o chão. Eu já soprava e já limpava de fato todos os dias, que era comum. Só que o que eu fiz? Nessa época eu na verdade sempre tive eu sempre gosto das coisas arrumadas, né? Limpas, tudo certinho. Não vou falar que eu sou perfeccionista não, mas eu sou detalhista pra caramba. Então o que eu fazia? Eu limpava, eu não fiz, o que eu vou contar agora pra vocês, eu fiz isso, não foi assim intencional, entendeu? Vou fazer isso para as pessoas verem, não. Eu fiz porque eu cuidava, eu gostava de cuidar da máquina, eu queria ver ela limpinha, eu queria ver ela lubrificada, queria ver ela toda, né, arrumadinha. Aí o que eu fazia? Eu soprava a máquina, eu varria o chão, tirava o pó todinho, aí depois que eu varria, subia um pouquinho de pó, pegava na máquina de novo. Eu soprava a máquina de novo e tal, e aí eu pegava, tirava o excesso do chão, e lá era o cimento grosso na época. Eu pegava a mangueirinha do compressor que eu soprava a máquina, depois que eu tirava o grosso de tudo, eu ia soprando o chão, o cimento do chão, o cimento grosso do chão, da área da máquina ali. Então soprava o chão todinho, né? Jogava o pó pra lá, aí soprava a máquina de novo, soprava o chão, ia soprando os dois ao mesmo tempo, aí o pó eliminando todinho. Então acabava o que acontecia? O chão da máquina, onde a gente ficava ali, o piso da máquina, como era cimento grosso, eu soprava ele todo, ficava todo dia limpinho. Eu lubrificava a máquina todo dia de manhã. Quando chegava, o primeiro corte que eu fazia, eu já conferia as medidas dela para ver se o corte estava nos quadros, estava certinho, se não estava. Se tivesse fugindo de alguma coisa, eu ia lá e eu regulava a máquina. Eu deixava ela sempre, o corte sempre filezinho. E nessa máquina, nesses modelos de máquina, eu vou botar para vocês aí uma foto, um videozinho, que o sistema de riscador que a gente fala, ele faz um cortezinho, ele risca o MDF antes da serra passar. Quando ele risca o MDF e a serra pega, ele não estoura as quininhas do MDF, né? Não fica aquele estaqueado que a gente chama. Esse riscador, nesse modelo de máquina, é muito difícil, muito ruim de regular. Era assim, parar para regular era 1 hora, 1h30 para você regular ele, deixar de 100%. E eu aprendi também a fazer isso, regulava as paletinhas, era complicadíssimo, mas eu conseguia. Então a máquina ela sempre ficava limpinha, sempre ficava lubrificada, sempre estava regulada. O chão dela, né, no outro dia que eu terminava, limpava, então no outro dia seguinte, de manhã que começava, eu já chegava, o chão já estava limpinho. Agora pensa, o lugar que você corta um monte de chapa de MDF por dia, que é um pó miserável aquilo. Você chegar de manhã na empresa e ver o chão dela limpinho, soprado no compressor, né? Não é qualquer funcionário que faz. E como eu era novato, né? Eu tinha acabado de entrar na empresa, às vezes muito gente boa, o dono, ele passava e, né, cumprimentava assim mais ou menos, bom dia, e ia pra lá. E eu lembro, tenho isso na minha mente, que registrado, que teve um dia, ele passou indo pra dentro, e aí de repente eu vi que ele, na parede, eu vi que ele voltou assim, né? E aí olhou a máquina, olhou tudo, aí me cumprimentou, tudo bem, tudo bem. E aí ele foi. Aí depois daquele dia que ele viu o chão soprado, né? Eu percebi isso, que ele todo dia, quando passava, né? Virava, mexia, ele ia lá e ele ia me cumprimentar. Ô Paulinho, tudo bem? Bom dia. Estreitou um pouco mais, nos aproximou um pouco mais, né? Eu percebi isso. Aí o que aconteceu? Passou um pouco, em outro depósito dessa empresa, ele me chamou para cuidar desse depósito. Era uma marcenaria, era estoque de madeiramento bruto, onde fabricava porta, portal, alisar,
esse madeiramento bruto, rústico mesmo, de madeira maciça, né? Eu fui pra lá. Aí cheguei lá, tinha um monte de gaveta de madeira, que tava tudo, as madeiras tudo trançada, uma bagunça, aquela coisa, e eu comecei a botar tudo de volta. Tirava as madeiras tudo, jogava pro chão, ia arrumando, tamanho, bitola por bitola, arrumei, deixei tudo filezinho. Teve um dia, que foi um representante que vendia as madeiras para ele foi lá embaixo, e aí o dono da empresa foi me apresentar para esse representante. E aí ele falou bem assim: ó, fulano, tudo bem? Esse aqui é o Paulo, ele vai ser responsável agora por esse depósito daqui, porque ele cuidou muito bem de uma máquina minha lá embaixo, e eu sei que ele vai cuidar desse depósito tão bem quanto ele cuidou da máquina. E aí nessa hora instalou na minha cabeça o que tinha chamado a atenção, né, para ele, da minha capacidade, que foi a limpeza da máquina. Olha só, muitos funcionários e muitas empresas que às vezes eu até aconselho, né, por onde eu passo, claro, aos amigos eu falo: olha gente, faça um pouco mais, não para mostrar para ninguém, mas faça por zelo, faça por querer fazer o melhor, né? Aquela história, faça o melhor com o melhor que você tem. Então faça diferente, né? Cuide bem do seu maquinário, regule, aprenda, busque conhecimento, isso é bom para você. Então, uma limpeza de uma máquina, de um chão de uma máquina, que chamou a atenção do dono da empresa para minha capacidade. Beleza, eu fui para lá, para esse depósito. Fiquei lá mais ou menos 1 ano cuidando desse depósito. Lá foi muito bom porque eu aprendi mais de madeira maciça, de madeira bruta. Eu aprendi um pouco mais de como que é fabricado os portais, alisar, aquela coisa toda. Eu ajudava os meninos a botar a máquina na plana, desengrosso, a serrar. Aí o que aconteceu? O pessoal, os clientes que iam lá separar madeira, muitos marceneiros iam lá separar madeiramento, e eles falavam: e essa madeira aqui, ela é rosadinha, ela não é? Eu falei: é rosadinha. Como que fica depois que passa um selador? Aí eu travava, porque eu nunca tinha aplicado um selador na minha vida e não sabia como que ficava. Eu só falava: olha, eu sei que fica muito, muito boa, ela é uma madeira muito boa e tal, né? Com certeza, se passar o selador, ela vai ficar muito bem. Mas eu não tinha aquela propriedade, sabe, de falar com segurança, porque eu não sabia. Eu falei assim: rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou lá na loja, na hora de um almoço meu, eu vou lá na loja, comprei 1 litrozinho de selador, 1 litrozinho de tine, comprei uma folha de lixa, um pincel e fui para a marcenaria de novo. Cheguei lá, apliquei, peguei lá, perguntei pro marceneiro, falei: fulano, vem cá, como é que aplica esse trem aqui? Aí ele me ensinou. Eu falei: não, isso aqui é assim, você pode diluir, não precisa, ele já vem pronto para aplicar, mas você passa ele assim, não deixa ficar passando muitas vezes o pincel, porque senão vai acumular. Me ensinou lá como fazia. Eu, beleza. Aí peguei um pedacinho de madeira lá, comecei a aplicar, apliquei um, apliquei outro. E aí, numa dessas aí, o dono chegou na hora que eu tava aplicando lá, né? E aí ele: ô, fulano, beleza? Paulo, beleza, tudo bem. E aí ele tá mexendo nesse lado, eu tô aprendendo a mexer com esse negócio, porque os clientes, aí eu expliquei, né? Quando os clientes chegam aqui, eles me perguntam como que ficam quando passa o selador, e eu nunca passei o selador, eu não sabia como ficava. Então eu comprei 1 litro de tine, uma lixa, pincel e tudo, e vim passar aqui para eu ver como que fica, aprender, para quando eles virem eu ter mais propriedade em dizer como que fica ou não. Aí, muito bem, beleza, legal. E aí eu aprendi. Aí quando os clientes chegavam lá, eu falava: olha, como que fica quando passa o selador? Eu tinha toda a propriedade. Eu falei: olha, fica lindo, fica lisinho, você passa, parece um espelho, fica muito bom. Né, dá 2 demãos de seladora, depois você pode passar um de verniz, que você sabe que fica bom. Ele falou: porque tá falando com o marceneiro também, né? Aí, não, realmente, fica bom mesmo. Eu falei: pô, fica muito bom. Então, assim, aquilo, claro, mas você gastou coisa do seu bolso para comprar material para você, porque foi meu aperfeiçoamento. Eu estava interessado em crescer e eu fui e comprei do meu bolso, paguei do meu bolso, fui lá, apliquei e aprendi, foi um aprendizado. Beleza, aprendi tranquilo. Passou dentro desse tempo de 1 ano que eu fiquei lá nesse depósito, o que acontecia? Eu tinha 2 horas de almoço.
E eu saía do depósito, ia lá para outra loja e ia almoçar, né? Esquentar minha marmitinha, comia, como eu tinha 2 horas, eu comia em meia hora e tal. E ia lá para um monte de porta que tinha lá no estoque, eu ia dormir, né? Eu ficava lá 1 hora dormindo. E eu falei, cara, olha, eu posso aproveitar essa 1 hora de uma maneira melhor, né? E aí eu gostava muito também, tinha muita curiosidade em saber como que eram as ferragens, né? Como que funcionava uma dobradiça, o que era uma corrediça, o que era um suporte, como que funcionava isso, aquilo. Eu tinha curiosidade. Então o que eu fiz? Eu fui lá no encarregado da ferragem e eu falei pra ele, eu falei, fulano, eu posso... eu tiro 2 horas de almoço, eu fico dormindo lá no estoque 1 hora, cara, e eu queria aproveitar melhor esse tempo. Será que você deixa eu ficar aqui nessa 1 hora, em vez de eu ficar dormindo lá, eu ficar aqui para eu aprender, né, como que é a dobradiça, como que funciona essas coisas? Aí ele falou, você tem que ir lá no dono, fala com ele, porque tem questão de horas extras e tudo. Eu falei, não quero hora extra não, cara, eu quero conhecimento, só isso. Conhecimento para mim já é bom demais. Aí fui, expliquei pro dono, né? Falei, olha, eu fico 1 hora dormindo e tal, e eu acho que essa 1 hora eu poderia aproveitar mais e eu queria aprender. Então eu quero saber se eu deixo eu ficar lá na ferragem essa 1 hora de almoço lá com os meninos, né? Só para eu aprender, eu não quero hora extra, eu não quero que me pague nada. Como eu já fico dormindo, então eu ficar lá aprendendo essa 1 hora é muito mais ganho para mim. E ele falou, não, pode ir, vai lá, vai aprender. Ele deixou ficar. E eu cresci muito e aprendi muito com isso. E aí eu fiquei lá, acho que não lembro quanto tempo eu sei que eu fiquei alguns meses nessa lá. Então eu chegava a almoçar, batia o ponto, almoçava e ia pra lá. E ficava aprendendo. E nessa época, esse encarregado lá, até amigo meu até hoje, me ensinou muita coisa, tem uma loja também. Eu suguei dele tudo que eu podia. Nesse tempo que eu fiquei lá com ele, o que aconteceu? Chegou uma hora que ele precisou de um funcionário a mais lá na ferragem, né, para trabalhar lá. E aí ele conversou com o dono. Eu sei que um dia eu estava lá embaixo, no outro depósito, e o dono chegou para mim e falou assim, me solicitaram você lá na ferragem, lá em cima. E disse que não pode ser outro, tem que ser você, porque você já está lá, você já conhece. Ele até meio que riu assim, falou, né? Você já estava meio que preparando isso daí, né? Mas na verdade não era, eu realmente só queria aprender mesmo. E aí ele falou, disse que você já sabe aí, pegou a manha e tem que ser você. Então, a partir de tal dia, você não precisa vir mais pra cá, você vai pra lá, já conversa com ele como que vai ser e tudo, e aí você já pode ir lá pra ferragem. Eu falei, beleza. E aí eu deixei o depósito de madeira e fui trabalhar dentro da loja, lá no departamento de ferragens. Aí já foi outro ciclo lá dentro. Nesse tempo que eu fiquei na ferragem, eu falei lá pro encarregado, né? Eu falei, olha, você se prepara que eu vou sugar tudo que você tiver para me passar, eu vou sugar, né? Eu quero aprender isso aqui. E ele falou, eu te ensino, e realmente ele sempre me ensinou, sempre teve muita boa vontade. Se eu perguntava alguma coisa, ele estava fazendo uma outra tarefa, ele parava o que estava fazendo para ele me ensinar, para ele me mostrar. Ele sempre teve o maior prazer em ajudar e ensinar. E aí eu fiquei. E aí eu sempre tenho essa coisa de eu gosto tudo organizado, né? A Thalita fala que eu tenho um toque, que eu chego no mercado, tem uma prateleira meio desorganizada, eu e Adriano. Eu chego na prateleira, tá meio desorganizada, eu fico virando as latas para ficar os rótulos, eu fico mexendo nos pacotes de arroz, de feijão para ficar tudo certinho. E aí eu vou com estoque, né? Imagina como que não é um cara desse no estoque. Beleza, eu fui para lá. E aí eu comecei a trabalhar lá e eu vi algumas dificuldades, porque eu sabia pouca coisa, né? Eu aprendi lá, esse tempo que eu ficava tirando horário de almoço, eu aprendi. Mas foi o basicão, mas não ligava muito o nome e ao produto, né? Então se me desse uma via do pedido na mão, eu ia olhar a descrição, não ia saber direito qual era. Aí o que aconteceu? Tinha alguns suportezinhos pequenininhos e tudo, que era muito nome. Então era remate 8x6, era suporte 10x15, era suporte Ciuba, era suporte não sei das quantas, era tapa-furo de 10, 8, 10, 12 milímetros, branco, marrom, preto. E ficava tudo dentro das caixinhas pequenininhas, os caixotinhos embaixo da mesa.
Os meninos que estavam lá há mais tempo, eles já sabiam quais eram as caixas, porque eles tinham em mente qual que era, já sabia, era a caixinha que tinha um quebradinho na ponta, era a caixinha que tinha uma escritazinha apagada na frente. Eu não sabia, eu não sabia qual era. Toda vez eu apanhava, ficava tirava 20 caixas para achar onde estava o bendito do suporte. Aí eu falei, cara, eu não aguento isso não, velho. Eu não aguento isso não. Falei, não vou ficar aqui tirando caixas e caixas de toda hora, perdendo tempão, o cliente olhando pra minha cara. Falei, não. Aí eu peguei, cortei um monte de papelzinho quadrado, mais ou menos da largura da frente da caixa. Peguei um pincel atômico e aí eu puxava um. Aí eu pegava pros mais experientes que estavam lá, puxava um. Eu falei, fulano, qual que é o suporte aqui? Aí falava, é o suporte 8x6. Eu pegava o canetão, suporte 8x6. Pegava a fita adesiva e pá, na tampa do cachorro. Guardava. Aí puxava outro, fulano, qual que é esse suporte aqui? Ah, esse é o suporte 10x15. Anotava, suporte 10x15. Fita adesiva, pá, na tampa. Etiquetei todas. Falei, agora eu quero ver eu me perder. Aí até o vendedor que tava lá na época falou, tá fazendo o que esse aí, Paulinho? Eu falei, bicho, eu expliquei. Pô, eu não sei das caixas, toda hora eu fico tirando 1000 caixas aqui pra aprender, pra pegar uma. Então eu vou botar o nome em tudo que eu quero ver eu ficar me perdendo. Ele, é isso aí, tá certo mesmo, sem iniciativa, continue assim e tal. Eu falei, bom, tô no caminho certo, né? Beleza. Aí eu fui. Aí lá na época, outra coisa que eu também não me aguentei e tive que organizar lá, né? Era o balcão, tinha 4 corredores. E aí você ia pegar um pedido, que a gente pedia, às vezes ele pegava assim, ó, corrediça, era por tamanho. Corrediça de 3 corrediças de 30, 3 de 40, 3 de 50 e 2 de 60. Um exemplo. Aí o que acontecia? Você ia pegar cada tamanho, tava em um corredor diferente. Então eu falei, pô, eu vou pegar a corrediça, aí eu ia no primeiro corredor, depois eu ia lá no último, depois eu ia no meio, depois eu ia pro segundo, porque a de 30 tava no começo, a de 40 tava no último corredor, a de 30 tava no meio. Eu falei, não, pô, pelo amor de Deus, cara, entra no corredor, vai lá no final, pega uma corrida, depois vai lá no último corredor, vai o corredor todinho, pega o... Eu falei, não, cara, não dá não. Aí eu fui lá no encarregado, falei, ó, posso organizar essas corrediças aqui? Eu vou botar tudo num corredor só. Quando você entrar aqui, você vai ver o corrediça, tá tudo num corredor. Posso? Ele, pode, organizei. Pode. Falei, beleza. Aí limpei um corredor embaixo, assim, das prateleiras, limpei ele todo, tirei tudo, remanejei tudo. Fui botando um corredor só dos tamanhos das corrediças. Botava corrediça de 25, 30, 35, 40, 45, 50. Aí no final telescópio de 25, 35, 40, 50. Então você pegava um pedido, você entrava em um corredor só, pegava tudo e saía dele já com todas as corrediças que você precisava. Não tinha que ficar, né? Aí outra coisa, lataria, era cola, thinner, era também meio disparado. Botei tudo em um corredor só. O cara queria um galão de cola, um thinner, você entrava num corredor só e pegava. Então comecei a organizar isso, né? E isso fez diferença para mim, né? Na minha caminhada. Quando eu estava nessa parte da ferragem, eu comecei a querer aprender, porque depois disso eu poderia ir para as vendas, eu poderia ser vendedor, e o salário de vendedor era muito bom. E aí eu falei, cara, um dia eu vou vender, né? E aí eu falei, vou me preparar. E aí eu comecei peguei um vendedor, né, que eu tinha bastante proximidade, e falei, cara, me ajuda, como é que funciona esse sistema aí? Me mostra aí como é que é. E aí ele falava, isso aqui, quando você vai abrir uma venda, você vai nesse botão, faz isso, bota o pagamento aqui, dá o desconto aqui, tal. Eu falei, tá bom. Aí fuçava, ficava fuçando. E aí começou, nos dias de sábado, dava muito movimento na loja. E os vendedores não davam conta de atender, porque era muita gente. E aí vira e mexe ficava um ou outro, às vezes o cara queria 10 parafusinhos, 10 buchas, coisa pouca, sabe? Rápida. E aí eles me chamavam, Paulinho, passava aqui, tira pro rapaz aqui, que tá todo mundo ocupado, tira aqui 10 buchas, 10 parafusos. Eu ia lá e, né, catando milho, e tirava e ia lá. Aí ia aprendendo. Fui devagarzinho. Aí no outro sábado também, neguinho, Paulinho, vem cá, vai, tira um pedido ali pro fulano, que ele quer só dobrar de cima, não sei o que. Eu ia lá e tirava as dobrar de cima e ia.
Aí chegou uma hora que até o encarregado falou: não, dia de sábado agora, paulinha das vendas, então nem conto mais com você aqui dia de sábado da ferragem não. Agora eu já sei que você vai ficar na venda lá, e aí eu nem conto mais não, pode ajudar os meninos lá. Então eu ficava muito, né, sempre precisava ir lá, atendia, voltava para a ferragem, ia lá, atendia, voltava e ficava nessa. Nesse tempo eu aprendi a mexer no sistema de venda, então eu já tinha uma intimidade com o sistema de venda. Aí meu primo, que era gerente da loja em outra cidade, me ligou e falou: olha, nós construímos uma loja, a loja aqui de Sobradinho na época, né? Eu vou precisar de mais vendedores e eu já sei que você está tirando pedido aí. Então eu quero saber se você quer vir para cá vender. E eu falei: vou na hora. E aí a gente tinha até umas dependências da empresa que podia dormir lá, né? E aí eu fui já para dormir lá, para morar num apartamento com os meninos lá, dividir o pessoal, né? Que trabalhava lá e dividir os apartamentos. E aí eu fui para lá já de Malicuia. E aí eu fiquei, aprendi a vender, comecei a trabalhar, né, nas vendas, vendi por bastante tempo. Depois desse tempo que eu fiquei vendendo, eu fui cuidar de uma parte de piso flutuante. A loja começou a trabalhar com piso flutuante, né? E eu aprendi a vender, era detalhista nessa parte, peguei as manhas da venda lá desse piso e o dono me pediu para cuidar dessa parte. Então o que eu fazia? Eu cuidava da loja, que era duas lojas, né? De duas cidades diferentes. E eu comecei a ser responsável pela parte piso das duas lojas. Então, onde tinha orçamentos da loja, eu fazia. E aí eu fiquei para fazer essa parte para os vendedores não terem que sair da loja. Então, o vendedor pegava o contato, me passava, eu ia na casa do cliente, media tudo, tirava todas as medidas, fazia todo o cálculo do material, já passava a lista do material para ele. Falava: o que ele vai precisar do piso lá é isso aqui, já com perca, com tudo. Prego, massa, tudo que precisava para o piso eu já passava a listagem certinho. Ele só jogava no computador, passava o valor para o cliente. Fechava, eu ia lá, chamava o instalador, combinava com ele e, né, ele ia instalava tudo certinho. Passou um pouco, não foi mais viável para a loja, não era bom, e a gente acabou que na época parou de trabalhar com piso flutuante. Aí eu voltei a vender, fiquei um tempo. Depois saí um tempinho para trabalhar de corretor, não deu certo, minha esposa engravidou, fiquei assim, eu saí, fiquei tipo uns 6, 7 meses, aí minha esposa engravidou, não tava rolando, e eu falei: cara, não vou ficar esperando, não, eu vou arrumar outra coisa, porque mulher grávida, né, tem que trabalhar. E aí eu fui, voltei para a loja, né, e a gente fiquei mais um tempo. Depois eu fui vendendo, né? Depois eu saí de novo, fui trabalhar na marcenaria com um cliente, um senhor, né? Cliente. Eu trabalhei com ele, aprendi também muito a fabricar lá móvel planejado, né? Aprendi a instalar fórmula que eu não sabia, aquela parte prática mesmo do dia a dia, né? Aqueles macetezinhos, aquelas manhãzinhas do dia a dia, eu aprendi muito lá com ele. E aí depois desse tempo, tava rolando, o gerente me ligou: e aí, como é que tá? Tá rolando e tal? Tô precisando de vendedor de novo. E eu falei: cara, eu tô pensando também em arrumar outra coisa, não quero ficar não. E não tá rolando também, quero voltar para um trampo fixo. E aí a gente conversou e eu voltei de novo. E aí fiquei vendendo, e aí depois eu voltei, vendi. E aí acabou que eu sempre tinha já um planejamento de ter um negócio próprio, né? Tanto que eu fui trabalhar de corretor para trabalhar para mim, depois tentei de marcenaria, não rolou muito certo, e aí eu voltei, mas não desisti, né? Falei: olha, não vai acontecer e no tempo certo vai dar tudo certo. E aí eu fui, e depois disso eu fiquei um tempo trabalhando, vendendo lá, tranquilo, já tinha os clientes. E aí eu tinha um desses clientes que era da minha carteira de cliente, era um marceneiro, que era o Fábio, né, que é o meu sócio. E aí a gente conversando daqui, conversando dali, da gente crescer, empreender, de vender coisa na internet, aquele negócio, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos. Desenvolvemos a ideia, chegamos na abertura da loja, né? E aí a gente meteu a cara, eu saí da loja,
ele já tinha saído do emprego, mas ele tinha marcenaria, ficou só para marcenaria. E aí a gente encarou esse empreendimento, né? E graças a Deus está acontecendo. Com toda essa história, com tudo isso, o que eu queria que vocês percebessem? Que todo esforço que você faz não é em vão. E quando você faz com prazer, quando você faz com a intuição de dar o teu melhor, não para mostrar para ninguém, sabe? Não, mas quando você faz naturalmente, quando você busca aperfeiçoamento, quando você busca crescimento, isso é bom para você. Você cresce, você amadurece, você desenvolve, você caminha, né? Você vai subindo degraus na tua caminhada profissional, no teu empreendimento. Então eu queria dizer que, assim, esse careca louco que vos fala tem uma caminhada boa aí no ramo de marcenaria, de móveis planejados, tá bom? Queria que vocês conhecessem um pouquinho da minha história, porque às vezes a pessoa o cara, sei lá, se ele sabe, se ele não sabe, se ele conhece, se não conhece. Começou a falar de móvel planejado ontem aí, né, no Instagram, no YouTube, e eu não sei, mas tá aí, essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo e compartilha ele com os teus amigos. Talvez essa história da caminhada, do crescimento, né, do dia, os patamares que eu fui alcançando, talvez seja inspiração para outras pessoas. Eu, em um certo ponto dessa caminhada, eu vou te falar, eu enxergava o futuro que eu poderia alcançar, que eu cheguei até auxiliar de gerência na empresa, né? Eu não contei uma parte aqui, mas eu fui auxiliar de gerência. Então eu cheguei ao mesmo tempo, eu cuidava de 2 depósitos da empresa, que era das chapas de MDF, de corte e encabeçamento. Eu cuidava da marcenaria da loja, que era um galpão na frente do outro. Um era estoque, o outro era marcenaria. Eu organizava isso e eu auxiliava na gerência na loja. Então não tinha um gerente, mas eu ajudava ele, eu auxiliava ele. Era correria, mas eu aprendi muito. Até abrindo um parênteses aí nessa parte que eu cuidava da marcenaria, quando eu fiquei lá, eu comecei a organizar e eu queria saber quanto que a empresa lucrava, o que era fabricado, quanto era fabricado, o que de lucro de fato gerava para a empresa. E o dono falou: olha, eu nunca tive esses números. Eu falei: pois eu vou lhe dar o número, né? Os números que você quer, claro. Eu, beleza. Comecei a fazer uma planilha. Toda a ordem de serviço que chegava, eu pegava a ordem de serviço, ia no computadorzinho lá e eu lançava. Foi fabricado 2 jogos de portagem com maru de tanto por tanto. O valor foi tanto, total tanto. Fabricou 10 jogos de alisar, o valor foi tanto. Já fabricou tantos degraus de madeira para escada, foi tanto o valor. Chegava no final, eu somava todos os valores em dinheiro, depois eu separava quantas portas foram feitas, quantos portais foram feitos, quantos alisares, separava tudo. Então eu dava tudo um relatório para ele. Falei: olha, isso aqui foi o que a marcenaria lucrou esse mês, o que produziu nesse mês. E um dia ele até comentou, ele falou: eu nunca tive esses números, eu nunca soube quanto que a minha marcenaria rendia de fato para mim. E agora eu sei. Por quê? Organização, né? Uma certa disciplina, um certo cuidado. Então eu queria deixar, né, um recado para esse vídeo de empreendedorismo, de força de vontade, de luta, de fé, de foco, de esperança, né? Você hoje talvez está vendo esse vídeo, você pode estar lá no patamar menorzinho da empresa, mas acredita que você pode chegar lá. Luta por isso, busque conhecimento, busque aprendizado, busque aprender aquilo que você está fazendo, faça com dedicação, faça com amor, faça com prazer, que o resultado ele vem, tá? Não adianta você ficar... Eu via assim, no depósito onde eu comecei, depois que eu já tinha nessa caminhada toda, já era vendedor, já tinha voltado, saí, voltei, eu via muitos funcionários do depósito reclamando: porque a gente carrega muito peso, porque não sei o que, porque o salário mínimo, porque isso, porque aquilo, porque eu tenho que fazer todo dia. Eu falei: cara, aproveita isso que você faz com prazer,
que você vai crescer, você não fica no mesmo lugar muito tempo. Agora, se você só ficar reclamando, não buscar aprender, não buscar fazer o teu melhor, eu falei, empresa nenhuma vai botar você, vai te dar um aumento, vai botar você em outro patamar com a venda no olho, sem saber se você realmente vai dar fruto ou não. Agora, se você mostrar primeiro o que você é capaz, o que você pode, com certeza você vai ter um espaço. Com certeza você vai crescer, tá bom? Então esse é um pouquinho da minha história, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Até mais!这次我真的睡着了。